Então, nós chegamos no nosso último bloco com a nossa entrevistada, Brenda Chaves, ela que é farmacêutica. Brenda, você está agora com uma nova atividade aí, né, que a gente acompanha de vez em quando nas redes sociais. Eu achei algo assim, eu achei uma novidade, né? É uma novidade. Nós vamos querer escutar nesta noite aqui um pouquinho dessa novidade, que é o protocolo de emagrecimento, né? Eu vejo que você já vem divulgando há um certo tempo. Então, assim, como que funciona? Pode explanar, assim, um pouquinho de tudo. Isso, um pouquinho de tudo, tá? Se existe custo, tem custo de consulta, você acompanha o usuário, como é que funciona? Como é que tá andando? Bom, vou partir desde o princípio, Perfeito. né? Conforme a gente iniciou com as consultas farmacêuticas, eu fiz a pós-graduação de farmácia clínica e prescrição farmacêutica. Então, conforme eu fui atendendo as pessoas, muitas pessoas nos procuravam lá na farmácia pela questão do emagrecimento, porque ele é um ponto-chave de várias coisas, né? Colesterol, triglicerídeos, diabetes, hipertensão, dores no corpo. Para tudo, a pessoa precisa emagrecer. E aí, todo mundo falava, mas é tão difícil emagrecer, porque eu não sei como fazer. E para algumas pessoas, às vezes, assim, não é uma quantidade tão significante. Às vezes, o pouco que a pessoa emagrecer já vai ajudar ela na questão da saúde, né? Mas às vezes ali no balcão ou na consulta farmacêutica não dava espaço para explicar tudo isso. E aí um dia eu parei para pensar, né? Poxa, né? Tem as consultas farmacêuticas, talvez é para ajudar tanta gente divulgando algo específico. Daí eu pensei, um acompanhamento à gestante ou um acompanhamento ao diabético. Não, mas eu acho que o emagrecimento é o que mais as pessoas precisam. Aí comecei a pesquisar se já tinha alguns farmacêuticos que faziam, né? Porque a gente sabe que quando a gente toca na palavra emagrecimento, isso remete muito a nutricionista, né? É verdade. Então eu pensava assim, de que forma que eu posso agregar o meu trabalho sem atrapalhar o trabalho das nutricionistas, né? E aí... Aí pesquisei outros farmacêuticos, encontrei no Brasil outros que já fazem, né? Não com o nome protocolo de emagrecimento. Eu chamei isso de protocolo de emagrecimento farmacêutico, é um método que eu criei, né? E vou registrar ele mais pra frente. Mas eu aperfeiçoei ele dentro do que o farmacêutico pode fazer. E aí, então, comecei a divulgar. A gente fechou 4 meses de protocolo. A gente modificou ele ao longo do caminho. Primeiro, nós cobramos uma consulta única e na reconsulta a pessoa tinha que pagar também. Aí depois a gente viu que a pessoa precisava de um acompanhamento por mais tempo. Por mais tempo, a gente colocou então uma consulta que pagava e tinha mais 4 consultas depois que não pagava. Aí a gente viu que a pessoa desistia no meio do caminho e a gente foi aperfeiçoando, né? Hoje, nós temos uma consulta única e a pessoa não paga a reconsulta. Nessa consulta, a primeira consulta, ela demora em torno de 1 hora para a gente conseguir ajustar todo o passo a passo da pessoa. Junto com isso, eu prescrevo algumas suplementações para auxiliar a pessoa. Não é medicação para emagrecer, né? É voltado para a necessidade da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade com o intestino. Sem o intestino funcionar, não vai emagrecer. Perfeito. Tem pessoas que têm muita ansiedade. Sem controlar a ansiedade, não vai emagrecer. E é esses ajustes que nós vamos fazendo para, então, a pessoa conseguir melhorar o processo de emagrecimento dela. E, claro, dicas de alimentação, dicas de rotina, mudanças de hábito, para chegar no produto final, que é o emagrecimento, né? Então, a gente sabe que o emagrecer é muito ligado à alimentação saudável e exercício físico. Mas tem muitas outras coisas por trás. Eu já atendi pessoas com problema de menopausa, com problemas de rachadura nos pés, com problemas de depressão. E tudo devido ao protocolo de emagrecimento. Então, o que mais está me deixando feliz é conseguir ajudar as pessoas em outras coisas, na mesma consulta, que não sejam só para emagrecer. Que sejam, né, um conjunto todo. Entendi. Ele me parece até um pouco complexo, né? Você tem que fazer quase que uma análise de conjuntura ali do todo, né? Analisar o todo. Por isso que a consulta demora. Sim, eu até, sim. Assim, algumas coisas eu acabei, ao longo do tempo ali, diminuindo, né? Porque tava ficando muito grande, às vezes a pessoa até ficava um pouco confusa. Mas agora a gente chegou num
ponto-chave, né? E aí, claro, isso foi abrangindo outras coisas. Eu criei alguns e-books, que são os livros digitais. Ah, que legal. Exatamente. Onde a gente consegue esses e-books? No meu link ali do perfil do Instagram, Uhum. no Farmacêutica Brenda Chaves, tem um Tá. linkzinho que tu clica ali. Clica no link ali. Isso, eu tenho 3 e-books prontos, né? Sim. Um que controla a ansiedade, o outro é Fuja da Procrastinação Uhum. e o outro é um guia prático de emagrecimento. Então, para quem quer saber um pouquinho de como funciona o protocolo de emagrecimento, Uhum. naquele guia já vai ter ali um passo a passo para fazer ao longo Perfeito. dos dias, né? Perfeito. E minha próxima etapa aí é criar uma mentoria ou algum curso, né, legal. digital. Também nos últimos dias criei um grupo de desafio, que claro, não é tão aprofundado quanto a consulta, né, porque a consulta é muito individual, mas nesse grupo eu boto boa parte do que é o protocolo e vai ser um desafio de 1 mês. E aí a gente vai ver como o pessoal vai se sair. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o paciente chegar lá para você, claro, você tem que fazer toda essa análise de conjuntura, como que está a saúde dele, né? Mas existe, assim, alguns suplementos básicos que, independente de qualquer situação, você já indicaria, assim, de início para ele já começar tomando? Sim, com Sim. certeza. No caso, ali na consulta mesmo, né? Tem vezes que eu nem dou suplemento para emagrecer para pessoa. Eu dou todo o restante, né? Ali, ansiedade, insônia, enfim, a gente já consegue regular a parte do emagrecimento ali. Mas tem alguns, sim, que a gente trabalha mais, né? Por exemplo, o laranja moro, é um que o pessoal gosta muito de perder gordura abdominal. O triptofano, que melhora a parte da ansiedade, melhora... Eu me interessei, Rodrigo, eu me interessei esse pela gordura abdominal. Repete o nome Esse dele. é o que mais vende. Repete o nome dele, por É o favor. laranja moro, Morozil, né? É um Esse suplemento? É um suplemento É um alimentar. suplemento. A laranja moro, ela vem da Síria, na Itália. Ela é uma laranja bem vermelha. E eles retiram o extrato dela para criar o Morozil, que é o maior. Ele age bem na célula de gordura, nos adipócitos, né? Então perfeito. ele vai lá naquela região que tem mais gordura, quebra as moléculas de gordura. Entendi. Sucintamente, como que se toma ele? Você toma junto com a comida? Não? Tem intervalos? Isso a gente ajusta muito conforme as consultas por conta da dificuldade da pessoa, né? Às vezes, ela vai se esquecer de tomar antes do almoço, então a gente ajusta isso depois. Mas eu geralmente recomendo ele antes do almoço, porque ele já vai quebrando as moléculas de gordura antes de tu comer a gordura em si, né? Que legal. Mas tem vários, né? A gente usa quitosana, psyllium, mas são todas coisas naturais. Legal. E para nós, estamos nos encaminhando já para o final da nossa entrevista, dos teus pacientes hoje que você está fazendo o protocolo com eles, né? Qual seria o percentual que tu consegue observar até agora, assim, de resultado positivo? Quando ele diz resultado positivo, é emagrecimento, né? Emagrecimento. O que estaria o percentual hoje? A gente sabe que a gente nunca vai atingir 100% dos pacientes, né? Mas como é que tá isso? Tu diz assim, de quantos eu consegui fazer emagrecer, digamos assim? Isso. Claro que eu não faço isso sozinha, né? Claro. 50% é minha parte, 50% é deles. A gente entende isso. Mas no começo, assim, quando as pessoas desistiam muito fácil, eu me frustrava. Porque eu entregava o meu melhor e eu queria que elas entregassem o melhor delas também, né? Sim. Porém, aos poucos eu comecei a trabalhar na minha cabeça que isso não dependia só de mim, né? Eu não tinha como ir todos os dias lá e falar pra pessoa, come isso, toma teu suplemento, faz tal coisa, né? Isso dependia muito dela. E a gente sabe que ao longo do caminho acontecem muitas coisas, né? A pessoa pode perder alguém da família, pode perder o emprego, né? E aí desanda tudo mesmo, né? Mas assim, em porcentagem das pessoas que eu consegui atingir assim um bom resultado, acredito que 80%. 80%. Por enquanto tá muito bom. Tá muito efetivo. Tá muito efetivo. Muito efetivo, 80%. Claro, tem algumas pessoas que emagreceram, pararam no meio do caminho, não retornaram com as consultas, né? Teve algumas que há poucos dias, como faz só 4 meses também, né? A gente ainda não consegue se basear muito, né? Mas a princípio, assim, 80% das pessoas que retornaram nas reconsultas continuaram emagrecendo, né? Então, acredito que seja uma porcentagem boa. As pessoas que estão nos ouvindo, então,
você atende ali no espaço da Nova Farma. Isso mesmo. Precisa agendar um horário antes? Sim, precisa. Sim. Liga ali para Nova Farma, agenda um horário. Pode, dentro do meu Instagram ali já tem o meu link, né, de contato, pode falar diretamente comigo ou no WhatsApp da farmácia. Nós agendamos os horários, porque eu atendo até às 6h30 da noite, mas esses são os horários mais disputados, né, que é o do final do dia. Então a gente agenda, porque graças a Deus, às vezes não tem mais para a mesma semana, só para outra semana. Então eu disponibilizo em torno de 6, 7 horários por dia e às vezes não tem. Então a gente faz com hora marcada, mas eu sempre tento ajustar o máximo possível. Porque eu sei que tem gente que não consegue sair durante o dia, que gosta mais de tardezinha. Já atendi de meio-dia, às vezes fui comer 3 horas da tarde, mas eu tô fazendo o possível para atender todo mundo e ficar bom para todo mundo. Que legal. Então fica a dica aí, pessoal. Então, tá. Protocolo do emagrecimento com a farmacêutica Brenda Chaves na Nova Farma. E eu acho que pro pessoal do podcast, Rodrigo, vai ter um descontinho, né? Ah, a gente pode ver um descontinho. Olha aí, eu posso dar até uma garrafinha de brinde. Porque o meu produto principal, o medicamento que mais emagrece, água. Esse aqui. Água. É. Que coisa, né? Esse eu pego no pé. Que coisa. Isso aí. Muito legal. Então, nós estamos finalizando o nosso podcast nessa noite, podcast Arquivo X. Ficamos muito gratos pela presença da Brenda. Brenda, tu é muito bem-vinda, tá? Obrigada. Creio que num outro momento a gente te traz de novo aqui para esse bate-papo, né? Com certeza, vou ficar muito feliz. Mais um pouquinho, porque o assunto ele não se esgota aqui, né? O assunto sobre farmácia, ele vai longe. Ele é vasto, e quando vê, eu crio outros protocolos aí, né? Exatamente. Vamos fazer o merchandising aí. Isso mesmo. Isso aí, legal. Então, muito prazer, muito legal. Foi bom ter te escutado nesta noite, tá? Eu que agradeço. Sucesso nessa tua caminhada. Obrigada, igualmente. Certo, Brenda? Então, aos nossos ouvintes, telespectadores, um abraço. Estamos encerrando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo.